Bom, a gente fala agora sobre economia, a grande expectativa dessa semana. Hoje começa a reunião do Copom, a sequência do encontro amanhã com a divulgação da nova taxa básica de juros do país. O mercado é praticamente unânime apostando na manutenção da taxa básica de juros e também a discussão em Brasília sobre o novo arcabouço fiscal. Em relação a esses assuntos, a gente conversa agora, gentilmente nos atende o economista-chefe da XP Investimentos, Caio Megali. Tudo bem, Caio? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Sempre bem-vindo. Prazer para mim estar aqui com vocês, Thiago. Um prazer, um bom dia a todos. Bom, a gente vem acompanhando nessas últimas semanas, principalmente, há muita discussão política em relação à economia. Em relação à reunião do Copom, o que mais deve pesar nessa discussão? O Banco Central deve anunciar amanhã, provavelmente, a manutenção da taxa básica de juros. E é bom lembrar que o Banco Central é um banco independente, por mais que haja muita pressão em relação ao Banco Central nos últimos tempos, não é, Caio? É isso, o Banco Central ele se pauta pela inflação, né? A inflação tem rodado em níveis altos no Brasil, no resto do mundo também, né? E os bancos centrais vêm fazendo um esforço para passar dos efeitos principais da pandemia, cuidar desse que é um efeito colateral da luta contra a pandemia, que foi a inflação mais alta. Agora, os juros vêm subindo, no Brasil já subiu bastante, em outros países estão subindo, para justamente trazer a inflação para baixo. Os últimos indicadores ainda mostram que a inflação segue rodando no nível perto de 6, 6,5%. O mercado de trabalho está aquecido, as vendas no varejo, de forma geral, ainda num nível forte, o setor de serviços muito positivo. Então, por este prisma, o Banco Central deve manter ainda a taxa de juros alta por um tempo, até que ele tenha certeza que a inflação, de fato, desacelere, né? Porque, como eu falei, ela ainda está rodando muito acima da meta. Claro que tem outros fatores que têm que ser colocados em conta, né? O mundo passa por uma incerteza no setor financeiro importante. Aqui no Brasil, nós tivemos um efeito relevante também no mercado de crédito, por conta do evento da Lojas Americanas e outros eventos. Também não se sabe exatamente qual é o efeito disso sobre a economia e se isso vai ser capaz de ajudar a trazer a inflação para baixo. Então, acho que a melhor decisão do Banco Central é manter a taxa de juros, manter as portas abertas para reagir da forma que for necessária, dependendo de como evoluir o cenário. Bom, na sequência, a pergunta do nosso comentarista de economia, Alan Gani. Alan, bem-vindo. Bom dia, Caio. Pegando um gancho no que você falou em relação a essa crise de crédito, e aqui no Brasil essa crise ela está bastante forte, após o caso das Americanas. O crédito deu uma boa secada, a gente percebe que a emissão de debêntures, de títulos de dívidas de empresas, diminuiu bastante. Você acredita que não nessa reunião, mas para as próximas reuniões, é possível que isso interfira de alguma maneira na decisão do Banco Central, reduzindo os juros mais rápido do que o mercado espera? Sem dúvida que este fator pode levar a uma desaceleração mais forte da economia, pode levar a um aperto mais prolongado das condições de crédito, e isso sugere que há algum espaço para o Banco Central cortar juros, porque redução das condições de crédito normalmente também trazem a inflação mais para baixo ao longo do tempo. Parece ainda cedo para fazer esse diagnóstico. A economia brasileira é muito grande, muito diversificada, o mercado de capitais ganhou importância, mas ele ainda é relativamente restrito perto do todo da economia. Acho que o Banco Central vai evoluir, vai monitorar de perto a evolução desse cenário. Se de fato nós caminharmos para um período longo e mais espalhado de crédito apertado, certamente isso vai contribuir para que as taxas de juros se reduzam lá na frente. Mas a gente tem que lembrar também que, do outro lado, o governo anunciou uma série de políticas, né, que começa lá na PEC de transição, com mais despesas do que se imaginava, políticas de sustentação ao crédito, o BNDES está voltando aí, a sinalização é essa, de que ele também pode voltar a injetar recursos na economia. Isso tudo também atua no sentido de expandir as condições de demanda, expandir a economia e amenizar o efeito dessa crise de crédito. Então, o Banco Central tem que colocar tudo isso na conta ao longo do tempo, ir monitorando se de fato já tem espaço para cortar juros. Eu acho que vai acontecer ao longo do tempo, mas talvez não tão rápido. Caio Megali, a pergunta agora é de Diogo Schelp. Caio, bom dia. Caio, a gente tem visto muita discussão em relação à questão da taxa de juros, inclusive na Europa também,
é uma questão importante. Alguns economistas lá acreditam que os bancos centrais não devem ir com muita sede ao pote, digamos assim, a esse recurso para controlar a inflação. Inclusive, ontem, em um evento do BNDES, o Joseph Stiglitz, que é Prêmio Nobel de Economia, fez críticas duras à taxa de juros alta e disse que o que existe é uma inflação não por causa da demanda aumentada, mas sim por uma inflação de custos. O que você acha dessas afirmações? Bom dia, Diogo. Olha, acho que quando a gente monitora, assim, avalia como é que foi a inflação ao longo desses últimos 2 anos, teve sem dúvida um componente de custos importante, mas teve também um componente de demanda, é claro, né? A taxa de desemprego nos Estados Unidos está nas mínimas históricas, salários crescendo de forma rápida, consumo cresceu bastante lá e também aqui no Brasil. A saída da pandemia foi rápida. Depois da pandemia, o consumo continuou crescendo, o setor de serviços cresce a um ritmo bastante acelerado. A gente vê que mesmo com o aumento de preços, muitos serviços da economia ainda estão com as suas capacidades esgotadas, ou seja, tem uma pressão de demanda aqui importante, que é efeito daquela, né, todos os programas de expansão durante a pandemia, que agora precisam ser reequacionados. Então, a minha avaliação é que a inflação subiu por questões de oferta e de demanda, as questões de oferta já estão sendo amenizadas, né? Por exemplo, o preço do petróleo chegou a $130 com a pandemia e com a guerra, agora está mais perto de $70. Então, a gente já tem um alívio dessa questão da oferta, mas os temas de demanda continuam fortes. Então, acho que o mais adequado são os bancos centrais continuarem focando em trazer a inflação para baixo o mais rápido possível, porque quanto mais tempo eles demoram, mais a inflação vai se solidificando nesses níveis, né, e os preços começam a uma coisa que a gente conhece muito bem aqui no Brasil, que é aquela inflação inercial, né? Os preços vão subindo simplesmente porque a inflação passada foi alta, né, e aí vai ser bem mais complicado reduzir o juro lá na frente. Agora, pergunta de Fernando Capês. Bom dia, Caio. Lá nos Estados Unidos está aumentando bastante o déficit fiscal, está acima de 30 trilhões de dólares, mais 130% do PIB americano. A inflação está aumentando bastante na Europa, nos Estados Unidos também. Você acha que o Banco Central americano tende a elevar a taxa de juros? E se isso acontecer, qual é a repercussão e a pressão aqui para o Banco Central do Brasil elevar a taxa de juros ou pelo menos mantê-la no patamar que se encontra? Bom dia, Capês. Olha, o Banco Central vem subindo, né, os juros lá fora. Ele já percebeu, né, que a inflação era mais persistente, precisava de um reequilíbrio, aquele remédio amargo que dá um trancozinho na economia e te faz se reequilibrar para frente, né? E ele vinha fazendo isso, né? E, na verdade, o nosso Banco Central aqui até acordou mais cedo para o problema, fez o ajuste antes, né? O Brasil está na frente até nesse sentido. Quando os bancos centrais lá fora começaram a subir juros, dado que o fenômeno de inflação é um fenômeno mais global, também contribuiu aqui com o nosso esforço de reduzir as pressões de preço. Acho que o Banco Central lá vai continuar subindo os juros num ritmo mais devagar, porque essa questão dos bancos trouxe muita incerteza, até se ele parar de subir juros, né, tem um argumento que é o seguinte: se ele parar de subir juros, vai dar até a impressão que o Banco Central está vendo uma coisa muito pior do que o resto do mercado está vendo. E o que não é verdade, né? Nos últimos dias aí a gente teve até uma certa acomodação dos riscos bancários. Acho que ele continua subindo os juros, tentando trazer a inflação para baixo, mas deixando as portas abertas, né? Como eu acho que o Banco Central do Brasil vai fazer. Caso a crise financeira se revele muito mais profunda do que a gente está conseguindo enxergar até agora, a política pode ser revertida rapidamente e a injeção de liquidez volta. Eu acho que os bancos centrais estão numa situação difícil, né? Eles, se subirem muito, pode dar problema do lado financeiro, se subirem pouco, a inflação vai ficar muito pressionada por mais tempo, né? Fica mais inercial.
Então, acho que é a melhor coisa ir com cautela e mantendo sempre as portas abertas para reverter a política caso seja necessário. E, Megali, você já comentou sobre a nossa taxa de juros, mas o presidente da Fiesp disse que elas são, no país, pornográficas, usou esse termo. O Josué Gomes comentou também que essas taxas são incompatíveis com a situação fiscal do nosso país, num seminário do BNDES. Ele defendeu também a reforma tributária, lembrando que a gente já comentou também nesses últimos dias, aqui no Jornal da Manhã, o Prêmio Nobel da Economia, dizendo que nem sabe como o Brasil sobrevive a esse número, a essa taxa de juros, que deve ser mantida, segundo expectativas do mercado, ao número, ao valor de 13,75%. Concorda? Esse número pode receber essa classificação? É pornográfico, é um absurdo, como também acha o presidente Lula? E eu queria também, se você pudesse comentar rapidamente, Megali, sobre essa expectativa tão grande do país da divulgação no setor da economia do novo arcabouço fiscal, né? Que ele tem que vir para agradar a todos, essa é a promessa do governo, especialmente ao mercado financeiro. Como ele deve vir para cumprir essa promessa? Sem dúvida, eu não sei se pornográfico é o melhor adjetivo, né? É uma taxa de juros muito alta, sem dúvida nenhuma. Um pouco antes da pandemia, a nossa taxa de juros estava em 4,5%, hoje está em 3,75%. Ou seja, nós descobrimos a receita de como trazer a inflação para baixo e como trazer a taxa de juros para baixo. A taxa de juros antes da pandemia era 4,5% e não havia sinais de superaquecimento, não havia sinais de inflação acelerada. E qual foi essa receita? Acho que tem a ver com a sinalização mais clara da disciplina fiscal, né? O teto de gastos, que trouxe previsibilidade sobre a dinâmica dos gastos públicos, né? Gastos públicos que ao longo de muitas décadas cresceu de forma acelerada no Brasil, o que gera pressão por emissão de moeda, monetização e acaba gerando pressão de inflação. No momento em que isso foi equacionado ali atrás, as taxas de juros puderam cair significativamente. A gente precisa voltar para aquela situação das taxas de juros de 4,5%. Eu concordo plenamente, os juros estão muito altos no Brasil. Vamos criar as condições para que isso aconteça. E aí o arcabouço fiscal, como você comentou, é bastante importante, porque é o arcabouço fiscal, e eu acho que o ministro Haddad tem se esforçado nessa direção, né? É o arcabouço fiscal que vai dar essa previsibilidade, vai dar essa segurança de que a dívida pública não vai ser crescente e, portanto, não vai ter esse risco dos surtos inflacionários que caracterizaram a história econômica brasileira ao longo dessas últimas décadas. Caio Megali, economista-chefe da XP Investimentos, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela entrevista à Jovem Pan. Bom trabalho, até a próxima, um abraço. Eu que agradeço a oportunidade, um bom dia a todos. Bom dia também, já.